as entidades do comércio Brasil-Estados Unidos, afirmou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Para a gente analisar esse assunto sob o ponto de vista do direito internacional, a gente conversa agora com Amina Welter Guerra, ela que é advogada internacionalista e professora de Direito Internacional. Professora Amina, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News. Vamos começar então por esse primeiro tema, a regulamentação dessa lei de reciprocidade. A senhora avalia que, inicialmente, é a única medida legal que o governo pode utilizar para tentar evitar essa taxação de Donald Trump e, claro, até que ponto ela pode ser utilizada mediante as diferenças econômicas entre Brasil e Estados Unidos. Muito bom dia. Olá, bom dia, agradeço pelo convite. Bom, essa medida, de retaliação, ela deve ser aplicada com bastante cautela, isso porque a economia dos Estados Unidos ela é muito mais robusta do que a nossa. Então, essa, diríamos assim, é uma das medidas que o Brasil pode adotar, mas eu me concentraria numa espécie de retaliação muito mais específica para certos produtos, quer dizer, ao invés, possivelmente, de uma retaliação generalizada, conversar com aqueles lobbies, com aqueles setores dos Estados Unidos que dependem mais dos insumos brasileiros para a gente aplicar uma retaliação mais direcionada. Então essa seria uma primeira medida, Agora, recorrer ao OMC, como o Brasil já tem estudado também junto a outros países que estão sendo afetados, é uma possibilidade, inclusive de se manusear esses instrumentos da sociedade internacional. Porém, num primeiro momento, ainda que essa reclamação ela seja acatada, nós teríamos um gargalo lá na frente no órgão de apelação, porque o órgão de apelação da OMC ele está paralisado desde 2019, porque os Estados Unidos não têm nomeado juízes. Então, a gente teria um gargalo desse aspecto internacional. Bom, uma outra possibilidade, mas que teria que ser ainda estudada, mas mais remota, a própria Corte Internacional de Justiça, que julga litígios entre estados, ela já se deparou com situações em que um estado levou os Estados Unidos à corte, alegando que as sanções econômicas que os Estados Unidos haviam imposto, elas eram ilegais, Esse foi um caso entre Irã e Estados Unidos que inicia lá em 2018. Mas aí a gente teria uma dificuldade maior, porque teríamos que achar um tratado bilateral, um tratado entre Brasil e Estados Unidos que traga algum aspecto nesse sentido e não apenas, mas que também esse tratado ele preveja a competência da Corte Internacional de Justiça nesse caso. Uma outra situação possível seria as próprias medidas internas dentro dos Estados Unidos, porque esse tarifaço ele não prejudica apenas o Brasil e os países terceiros, mas prejudica o próprio Estados Unidos. Então, nós tivemos o Tribunal Comercial de Nova York, que em abril desse ano havia aceito um pedido para barrar esse tarifaço. Foi um pequeno grupo de negociantes que pediu a esse Tribunal Comercial de Nova York, que ele vai julgar justamente questões alfandegárias e comerciais internacionais envolvendo esse comércio dos Estados Unidos, e o tribunal, num primeiro momento, entende que o presidente Trump estava exagerando, excedendo nos seus poderes de se valer de uma legislação que fala sobre poderes emergenciais para provocar, para impor tarifas comerciais. Então, nós temos ainda essa situação do ponto de vista interno dos Estados Unidos. Esse tribunal, a apelação, ela acabou revisitando essa situação das tarifas, mas isso foi em abril, abril e maio desse ano. O tribunal, o órgão de apelação, ele revisita essas tarifas e elas acabam sendo reimpostas, então é algo que ainda está tramitando nos Estados Unidos, mas certamente haverá pressão interna dos lobbies empresariais dos Estados Unidos em relação a esse tarifaço. Então é uma situação que dentro dos Estados Unidos pode chegar à Corte Suprema também. Perfeito. Professora Amina, aprofundando mais os pontos do direito internacional, dos acordos comerciais já firmados há décadas, todos os tratados, a atuação da própria ONU, da OMC, é possível afirmar de fato que o presidente Donald Trump está ferindo a legislação internacional